Olá, turma, vamos iniciar mais um conteúdo. Bom, dando continuidade então na parte das emoções, né, no conteúdo das emoções, eu vou trabalhar um pouquinho agora sobre a regulação das emoções, né, na infância. E aí, algo que a gente vai delimitar, né, no campo da delimitação e da definição acerca das regulações, tá? Bom, resumo, né? Então, o que a gente vai ver nesse conteúdo? Esse artigo ele faz uma revisão conceptual, né, e teórica da regulação das emoções, assim como de estudos empíricos associados e correlatos e indicadores de ajustamento psicossocial. Né? No âmbito da psicologia do desenvolvimento, esse artigo pretende contribuir para a clarificação da definição e delimitação de regulação das emoções na infância. Começamos por fazer uma resenha histórica do seu estudo. De seguida, né, em seguida, então, procuramos delimitar o conceito de outros que lhes são contíguos ou que são que se aproximam, né, que são ali, que andam juntos, como coping e inteligência então emocional, para depois apresentar a definição em função de variáveis problemáticas relevantes ao tema: regulação das emoções e regulação emocional, autorregulação e regulação externa das emoções. Né? Então, o que eu fiquei pensando? Inicialmente, eu tinha proposto para vocês um texto que falava mais especificamente sobre a adolescência. Mas eu achei legal eu apresentar, já que nós vamos finalizar com regulação as próximas aulas, nós vamos utilizar depois estratégias de coping, por exemplo, nos textos que eu selecionei. Por quê? Porque, de maneira geral, é importante a gente compreender o desenvolvimento, o olhar das emoções ou da regulação emocional dentro do campo do desenvolvimento, pegando os primeiros estágios de vida, do que eu já entrar com o texto como eu tinha proposto e que aí eu vou vai dar para mim dar continuidade nas próximas aulas na adolescência. Por quê? Porque aí eu vou estar falando de regulação nas emoções ou regulação das emoções num outro estágio do desenvolvimento. E aqui qual que é a ideia? Que eu traga para vocês como é que isso se constitui, né? Qual que é a importância da gente trabalhar, então, num aspecto preventivo das emoções, né? Ou regulação nas emoções ou das emoções, por exemplo, né? Ou emoções que a gente consegue regular, ou que, enfim, para o desenvolvimento do sujeito, tá? E aí depois dá para a gente entrar posteriormente em estratégias de coping acerca disso, né? Vamos lá. Bom, então quais são as principais ideias do texto, né? Os principais conceitos? Regulação das emoções e infância, então a gente está falando de um estágio de desenvolvimento, né? Competência social, psicopatologia, né? Por que será que tanta gente vai, então, de alguma maneira, a gente tem aí, quando o sujeito desregula, por que isso pode estar atrelado a uma psicopatologia e a questão do ajustamento psicossocial. Né? E a gente tem que tomar cuidado também com tudo isso. Eu acho que esse texto, no final, que a gente vai trabalhar 2 aulas sobre ele, é importante para a gente poder pensar também nessa questão. Bom, introdução. Para se entender como as emoções organizam a atenção e a atividade e facilitam a estratégia, ações persistentes e poderosas para superar obstáculos, resolver problemas e manter o bem-estar ao mesmo tempo, que podem prejudicar o raciocínio e o planejamento, como complicar e comprometer as interações e relacionamentos interpessoais e pôr em perigo o quê? Saúde, né? Então, qual que é a importância de se estudar a regulação emocional? Quer dizer, essa é a compreensão da citação que está em inglês para vocês no texto, né? Então, é justamente para entender aí como essas emoções se organizam, embora se tenha pouca pesquisa para a gente poder entender como é que a pessoa se auto-organiza no aspecto emotivo, né? Não se tem um processo para isso. Isso não tem estudos ainda, né? A gente sabe o quê? Pela via comportamental. E aí a gente, quando acessa a cognição, a gente entende como o sujeito, ele desencadeia aí essas séries de cognições para lidar com as próprias emoções. Vamos lá. Bom, diversos estudos têm demonstrado que o cumprimento das tarefas desenvolvimentais com sucesso na infância e na adolescência requer a capacidade de regular emoções, que se traduz na sua adaptação à saúde mental.
né? Adaptação e saúde mental. Aliás, o próprio aprender a regular as emoções é, em si, uma das principais tarefas desenvolvimentais na infância. Mas como é que a gente, de alguma maneira, dá condições para o sujeito dar conta disso? Isso são questões muito contemporâneas ou pós-contemporâneas, né? Que a gente agora começou a discutir isso. E vocês vão ver aí uma linha de tempo que, de alguma maneira, possibilita esse olhar aí, né? História do estudo de regulação das emoções. Embora o estudo da regulação esteja em voga, até os meados dos anos 80, do século 20, era praticamente inexistente os estudos publicados sobre esse tema. Então, a gente, no século 20, não tem estudos sobre esse tema, né? Só no início dos anos 90 e no século 20 começam a surgir os capítulos de manuais nas áreas do desenvolvimento social, emocional e de personalidade, mas sem a inclusão do tema regulação emocional, o que se verificou apenas no início dos anos 20. Não obstante, já existiam estudos anteriores em áreas contíguas, né? Então, áreas, de alguma maneira, que estavam relacionando sobre isso, mas que não tinha essa terminologia. Então, como que nós ganhamos abertura? Como é que isso iniciou aí? Os estudos, então, de mecanismos de defesa de Freud, né? Da regulação mútua mamãe e bebê na fase confiança básica versus desconfiança, dos estudos do desenvolvimento psicossocial de Erikson e de coping de Lazarus e Folkman. Isso a gente tem lá desde Freud até 1984. Então, quando a gente tem um tema semelhante e quer dizer que seja isso, esses são os estudos que nós temos aí no histórico. De acordo com o apresentado com Ainsberg, né, Champion, então, assim, enfim, os estudos iniciam no âmbito da regulação, decorrem, por um lado, sobre o desenvolvimento das fases de autorregulação nos primeiros anos de vida, como sinônimo de obediência. Então, inicialmente, quando a gente tinha lá em 82 até 89, essa era a lógica que nós tínhamos do que era a autorregulação. E a gente tem que tomar muito cuidado hoje quando a gente trabalha com protocolos muito rígidos, né? Por quê? Porque o sujeito ele se autorregula quando ele dá conta de atender demandas específicas externas, né? Se ele não sentar, mas o que será que isso quer dizer? Né? Então a gente tem que entender qual que é a funcionalidade daquele comportamento. Mas enfim, né? Então, anteriormente a gente tinha essa compreensão de que o sujeito que era mais obediente, ele era um sujeito autorregulado, né? E que isso não é uma verdade. Bom, o autocontrole, né? E por outro lado, sobre a regulação da reatividade emocional, como uma característica de temperamento, né? Citado aí pelos autores. Então, o que a gente tinha? Como uma característica de temperamento, um sujeito que ele apresentava uma alta reatividade, né? Que a gente tem hoje nomes diferentes quando a gente está trabalhando na desregulação emocional. Então, se um sujeito tem uma alta sensibilidade, uma alta reatividade ao que vem a ele, né, e tem dificuldade de vir aí para uma linha de homeostase, ou uma linha de base em que ele vai estar mais regulado, tranquilo, a gente trabalha algumas coisas por trás do que a gente chama hoje de desregulação, né? Nesse período, a investigação baseou-se em métodos de observação das tentativas de coping dos bebês perante a estresse gerado pela restrição de seus movimentos. Em 89, as reações em jogos com mãe, separação mãe-bebê, então eles faziam o quê? Os experimentos da mãe deixando a criança, né? Como é que a criança reagia? O still face é aquela que eu mostrei para vocês, dentro do documentário, que quem assistiu o Desenvolvimento 1 comigo viu que a mãe acaba, no momento, ignorando o bebê. Então, uma hora a mãe, ela interage com a criança, responde com a criança, com o bebê, e na outra ela demarca que ela virou, e aí ela não responde mais ao bebê, ou seja, ela ignora. Então eles estão vendo quais são as estratégias que o bebê ele vai utilizando já face o quê? A essa interação ou face ao ser ignorado. E aí vem outras concepções teóricas por trás para a gente poder pensar. No início dos anos 90, no século 20, deu-se um novo impulso aos estudos da regulação, que coincidiu com a reemergência das perspectivas funcionalistas da emoção, né? Que a gente sabe que o funcionalismo ele tem essa
funcionalidade e a gente faz, enfim, a análise funcional de tudo isso, do comportamento, enfim, até do que o sujeito emite, estas encaram as emoções como decorrentes das transações entre pessoa e características significativas do contexto. O que facilita a compreensão de que a regulação emocional ela está relacionada com as tentativas da pessoa usar a emoção de forma mais eficaz nessas transações, tornando o comportamento mais adaptativo. Por exemplo, que a gente vê que, para vocês entenderem, o experimento do Still Face, né? Porque o bebê ele já interage com a mãe e quando a mãe ignora, ele tenta várias estratégias para ele conseguir interação com ela, até o ponto em que ela não faz a troca e ele protesta, né? Depois, no momento, primeiro ele estranha, aí quando ela volta, tenta fazer a reparação, ele protesta, ele chora mesmo. Mas é bem isso, são as tentativas em que o sujeito ele tende a usar as emoções de forma mais eficaz nas transações. Só que isso vai depender muito do ambiente, né? Hoje, o que a gente utiliza dentro dessa temática de regulação emocional? A gente utiliza a teoria da biosocial. Então, a gente usa a biosocial para a gente poder fazer uma análise desses ambientes que são ou contextos ou situações de vida em que foram invalidantes e que o sujeito, de alguma maneira, ele não conseguiu tornar adaptativo. Todas as tentativas, não foi funcional. Então, o outro sempre dava a ideia de que ele não sabia o que ele deveria fazer, porque as tentativas foram se esgotando. Então, ele sempre vai ter a ideia de que ele não dá conta, de que ele não sabe como se expressar, de como, que a gente chama às vezes de um comportamento assertivo, né? De como eu vou falar para o outro, como eu vou me expressar consonante com isso, me posicionando e sendo congruente comigo, né? Com o que eu sinto, com o que eu quero de fato dizer, estabelecendo esse limite na relação. Nessa linha, considera-se que a emergência de psicopatologia e problemas na competência social surgem quando a manifestação quando existe a desregulação emocional. Sim, não é só por isso, mas o que a gente pensa por trás disso? Que quando o sujeito, o que a gente tem hoje pelas umas vertentes, né? Principalmente pela DBT, que a gente estuda mais isso. Quando o sujeito, cada um tem um funcionamento e alguns vão desregular mais fácil emocionalmente, pelo seu histórico. Então, quando o sujeito ele desregula, ele vai ter disfuncionalidade no cognitivo. Então, todas as horas vão sofrer com essa desregulação de algo que ele não dá conta, né? Então, ele pode entrar em crise. Então, essa que é a ideia. Pode sim estar vinculado ao quê? A uma psicopatologia, quando a gente está falando do quê? Do transtorno de borderline, que é a área que a gente mais trabalha com isso. Bom, essa tentativa de se encontrar associações entre regulação e ajustamento deu um novo impulso ao seu estudo. Esse esforço foi inicialmente marcado por significativas limitações metodológicas, designadamente pelo uso exclusivo dos mesmos avaliadores, os pais, pela indiferenciação do construto de emoção, de regulação, em que se consideravam medidas de raiva e outras emoções negativas, a labilidade, né, que vem rápido assim, das emoções, como sinônimo de baixa regulação. E aí a gente vai entender, como a gente viu no nosso texto anterior, que se conectar com emoções tem uma labilidade, né? Então é mais rápido. O nosso humor é que ele fica o quê? Mais constante, né? Mas as emoções a gente está se conectando com elas de maneira muito rápida. Eu estou aqui, eu estou sentindo isso, eu estou me conectando com isso, com isso, com isso. Mas elas vêm e vão. Agora, o que isso vai interferir no meu estado de humor, né? Inicialmente, eram raros os estudos que procuravam apurar os processos explicativos, como a inclusão de variáveis mediadoras e moderadoras de regulação e indicadores de ajustamento. Então, a delimitação face a construtos, né? Estreitamento relacionado com a regulação, eles aparecem construtos como regulação de afeto, regulação de humor, coping e mecanismos de defesa, né? Embora seja possível delimitá-los conceptualmente, as fronteiras empíricas entre estes são difusas, e são mesmo, né? A regulação é um subtipo, então, de regulação de afeto, né? Então, eu estou regulando as minhas emoções, né? Onde estão também incluídos o coping, que são as estratégias de enfrentamento, tá, gente? E a regulação de humor. A regulação do humor refere-se às tentativas de alterar as respostas afetivas que, comparativamente com as emoções,
são de duração mais longa, de menor intensidade e são menos prováveis que envolver respostas e acontecimentos específicos aí. Bom, o coping e a regulação são áreas de investigação relacionadas, por vezes, que se sobrepõem, mas ainda assim são interdependentes. O coping é definido como um conjunto de esforços cognitivos e comportamentais para lidar com as situações de estresse, né? Ou, de alguma maneira, com uma situação que promove uma alteração aí, né? nessas partes cognitivas e comportamentais. Então, o que a gente tem que entender? Toda vez que o sujeito está desregulado, ele tem essa alteração cognitiva e comportamental e ele desregula emocionalmente. E aí o que a gente entra com as estratégias de coping? Justamente para a gente conseguir fazer com que esse sujeito ele retorne então, né, dentro dessas estratégias para ele conseguir lidar com as situações que de alguma maneira provoquem aí essa desregulação. E isso não quer dizer que ele não vá desregular. Se o sujeito ele funciona por essa via, a gente vai dar estratégias para ele dar conta disso, né? Inclui ações não emocionais para alcançar objetivos não emocionais, enquanto que a regulação está focada na emoção, independente do contexto em que essa emerja. Sim. O coping reporta-se as tentativas que as pessoas fazem para lidar com os eventos da vida que sobrecarregam a capacidade de resposta do indivíduo, independente das emoções iniciadas. Mas a gente leva em conta assim, né? O conceito de coping é mais amplo do que a regulação, já que praticamente qualquer comportamento pode servir propósito de coping face ao que? A mesma situação. E também porque não se define quais os processos sobre os quais assenta, né? Então, de maneira geral, a gente tem um objetivo para a gente trabalhar dentro das estratégias de coping, mas de todos os cursos que eu já fiz, gente, de estratégias de coping, a gente vai sim trabalhar com as emoções associadas. E isso tem cursos específicos em determinados tipos de emoções que estão sendo eliciadas e como é que a gente evoca então outras para fazer um contraponto, tá? Já a regulação depende claramente da monitorização e informação relevante para a emoção. Embora as estratégias de coping focadas na emoção, tentem modificar as reações emocionais aversivas e funcionem. Que é essa que é a estratégia que a gente utiliza quando a gente foca nas emoções. Hoje a gente tem terapia de casal focada na emoção, né? A gente e não está falando de estratégias de coping, mas eu estou trabalhando com o quê? Com intervenções em que focam nas emoções, né? E a gente tem alguns, por exemplo, alguns transtornos de personalidade hoje que tem determinados tipos de terapia que a gente faz estratégias de coping focadas nas emoções, tá? Com esse olhar, literalmente. Bom, tentem modificar as reações emocionais aversivas e funcionem assim como um processo de regulação das emoções. O seu objetivo final tem mais a ver com lidar com a situação em si. E é bem isso que a gente foca, tá? A gente faz, a gente entende, compreende, a gente faz esse processo sim de monitoração e informação relevante acerca da emoção. O sujeito ele precisa ser psicoeducado, não tem como. Então, eu trabalho com essa psicoeducação inicial, ele entende, a gente faz o quê? Uma avaliação funcional de tudo que está acontecendo, em quais contextos, quais tipos de ambiente aquilo favorece, em que situações específicas, que tipo de cognições que são acessadas, e aí depois a gente vai trabalhar com estratégias para a gente evocar outras emoções, em que deem sentido para experimentar aí outras situações que não sejam só esse desconforto. Por outro lado, quando tentam regular as emoções, as crianças podem usar estratégias focadas no problema, como a tentativa de influenciar o que sentem. Também a gente faz isso. Só que a gente vai trabalhar o quê? Evocando outras emoções quando a gente foca no problema, né? Então tem um aspecto mais resolutivo, né? E tem o que foca no problema. Mas aí a gente mesmo assim, a gente vai estar focando no quê? No como o sujeito está se sentindo. Tá? Assim, o que diferencia coping de regulação é o objetivo e os processos subjacentes. A regulação procura regular, diminuir, manter ou aumentar, enfim, ou modular, né, a emoção em si como vista a concretização dos objetivos pessoais, baseando-se nos processos de antecipação,
monitoração e avaliação dos processos emocionais e associados, né? Os mecanismos de defesa podem sobrepor-se aos conceitos de regulação, mas os primeiros são característicos do funcionamento do indivíduo, relativamente estáveis e desadaptativos, o que operam fora de sua consciência, diminuindo a percepção subjetiva que a pessoa tem das emoções, especialmente da ansiedade. Por fim, consideramos também que a regulação é diferente do conceito de inteligência emocional. A inteligência emocional é um tipo de inteligência social que envolve a capacidade de monitorar as suas emoções e dos outros, de discriminá-las e de usar a informação para guiar o seu pensamento e ação, envolvendo 5 domínios, a saber, autoconsciência das emoções, reconhecimento das emoções, de si e dos outros, gestão das emoções, a automotivação, a empatia e lidar com as relações. E aqui é quando a gente está trabalhando com o quê? Alguns aqui já estão sendo trabalhados com adultos, tá, gente? Principalmente aqui, isso daqui muito estão se usando em alguma parte mais de gestão de competências mesmo, de trabalho, né? E alguma das questões você trabalha de fato com a criança, quando você faz a psicoeducação, que reconhece, que sabe também reconhecer nos outros, o que, de acordo com como o outro se apresenta, o que você acha que ele está querendo dizer com um determinado tipo de fala ou reação. Porque como é que a gente tem indícios do que o outro está sentindo? Né? De como ele se expressa, de como ele fala, né? De como ele vai expressar aquilo que está acontecendo por dentro dele. Então, é pela via comportamental mesmo, tá? Regulação da emoção, definição. Teoricamente, importa o quê? Em primeiro lugar, diferenciar os construtos de emoção e regulação das emoções, né? Definimos emoção como um sistema de respostas rápidas, inscritas no repertório comportamental herdado, que permite a atribuição de significado ao contínuo da experiência, preparando o indivíduo para a ação da consonância com a avaliação. Então, a gente já sabe, né, que vai precisar da interação do outro para a gente ter um feedback aí dentro dessa interação. Assim, as emoções são reações subjetivas a um evento saliente do ambiente interno e externo ao organismo, caracterizadas por mudanças fisiológicas, experienciais e comportamentais. As emoções contribuem diretamente para o funcionamento do sistema perceptivo, cognitivo e de personalidade, assim como para o desenvolvimento de competência socioemocional. Para seu turno, a regulação das emoções consiste no processo relacionado com as mudanças no funcionamento do indivíduo que se associam à ativação de uma emoção, né? Que podem interferir com processos psicológicos, como memória e interação social. Então, de alguma maneira, tudo está funcionando. Vocês lembram que na maior parte das nossas aulas, com outros, por exemplo, outros processos, o componente afetividade, ou a gente poderia trocar hoje por emoção, está sempre vinculado para que o sujeito tenha um senso de competência de que é possível, de que está indo bem, né? Quando a gente está falando no aspecto de aprendizagem. Assim sendo, considera-se que numa reação emocional, as emoções são o tom emocional, né? Ou seja, a emoção específica que é ativada, medo, raiva ou alegria, enquanto a regulação diz respeito às modificações operadas sobre as emoções para que se garanta um funcionamento adaptativo do sujeito. Tá? Em suma, a regulação das emoções envolve gestão bem-sucedida da ativação emocional para o funcionamento cognitivo e social eficaz. Isso daqui é dentro do esperado, né? Mas assim, é interessante a gente ver essas terminologias, mas é o quê? É que de alguma maneira traga mais funcionalidade para a vida do sujeito, traga mais benefícios do que prejuízo. Eu prefiro usar essas terminologias, tá? Posto isso, alguns autores, então, que estão citados aqui, sublinham a importância da qualidade da regulação das emoções na organização comportamental. Consideram que tanto a emoção quanto a regulação têm papéis relevantes para este fim, defendendo que a emoção tem uma função de acesso aos estados internos, pelo próprio e pelos outros, o dar significação à situação e mobilizar o indivíduo para a ação. Já a regulação, ela tem como função reorganizar o organismo no sentido de se alterar o seu estado atual. Então, o que eu tenho?
inicialmente eu tenho as emoções e aí eu começo a me perceber. Quando a gente trabalha com a regulação para que eu também consiga me reorganizar. Né? Então eu aprendo depois a me autorregular, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? E aí isso sim é uma coisa interessante que a gente tem que trabalhar, né? Que a gente trabalha de maneira mais intensa. Bom, analisando a perspectiva desses autores, estes parecem confundir a regulação pelas emoções com regulação das emoções. Por exemplo, consideram que o fato do processo emocional facultar a possibilidade de monitorização do comportamento é tomado como sendo evidência de mecanismo regulatório, deixando de lado as situações em que a resposta emocional extravasa os recursos da pessoa, interferindo com a sua adaptação. E aí é o nosso entender que entra a regulação das emoções. Além disso, mesmo reconhecendo a natureza regulatória, a emoção pode ter diferentes efeitos, dependendo de como é sentida e regulada pela pessoa. Sim, porque aí você vai ter que olhar a funcionalidade daquilo. Não é porque o sujeito ele expressa determinado comportamento que você julga disfuncional, que aquilo não tem uma funcionalidade para ele. Então a gente começa a compreender isso, por exemplo. Então, às vezes, um sujeito é altamente embotado afetivamente. Quando a gente começa a trabalhar, o sujeito tem um pico, ele fala, mas ele ainda fala de uma maneira que sai, né? Ainda não toda organizada e tal. Ele pega, às vezes, extravasa com um pouco de agressividade. Quando a gente trabalha isso a gente dá conotação positiva para o paciente, a gente reforça. Por quê? Porque ele está conseguindo, ele está dando conta. Então, a gente tem que ver a funcionalidade, às vezes, do determinado nível, tipo de comportamento. Na nossa perspectiva, é coincidente com aquela que defende que a emoção e a regulação são diferenciáveis. Não obstante, consideramos que a emoção tem em si funções regulatórias. Cremos que a regulação tem características distintas dessas funções. Independente dessa discussão, parece-nos claro que a regulação gravita em torno da emoção, quer quando a existência da ativação emocional, quer antes da existência da mesma, no sentido de que a pessoa evita procurar situações ou contextos que podem iniciar determinadas emoções. Sim, é isso mesmo. Por exemplo, como o uso de estratégia de seleção de situação, de acordo com o modelo de Gross, né? E o uso do coping proativo. Então, por exemplo, aqui, quando a gente está fazendo o processo de evitação de contextos, eu também estou trabalhando com evitação. E aí, hoje a gente já tem o quê? Teorias em que a gente faz a supressão de determinados tipos, né, em contexto clínico, trabalhando a supressão de determinados tipos de emoções, que a gente já sabe que a gente vai se desregular. Então, eu já consigo fazer isso, né? Emoções reguladas e emoções reguladoras. Em ambos os casos, esses processos são passíveis de assumir o foco intrapessoal. Então, a criança que utiliza uma dada estratégia para elevar o seu nível emocional positivo ou interpessoal, recorrente de um par, né? Então, aqui, para alguns autores, né, a regulação emocional e a regulação da emoção são ambos regulação emocional, enquanto que para Ensberg, Spinner, blá, 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 apenas esse quer dizer que é o último, né? Então, em vez de ser, ele está falando assim, bom, é a regulação da emoção, né? O defendendo que os efeitos das emoções sobre outros domínios comportamental e cognitivo não devem ser considerados tentativas de regular a emoção, a não ser que sejam usados como meios para regular a emoção. Então, você não pode utilizar, o que eles estão dizendo? Eu não vou utilizar a regulação da emoção para regular outras vias, mas vamos ver. Independente dessa discussão nesse artigo, consideraremos apenas o domínio emoções reguladas, já que os processos implicados nos permitem compreender melhor os processos de funcionamento subjacente, a modulação da emoção na tentativa de concretizar os objetivos pessoais. Izzard defende que existem evidências desenvolvimentais e clínicas de que as capacidades de regulação e sua influência sobre os indicadores de ajustamento socioemocional derivam mais dos efeitos diretos da emoção do que seu uso adaptado. Sim. Então, assim, por mais que tenha aqui um teórico que fale, olha, se eu estou desregulando emocionalmente, então eu vou trabalhar com esse foco, que é a regulação do quê? Da emoção.
e não tem esse outro implicador, e é isso que ele está querendo dizer, né? Mas ele também considera que, né, o que ele defende? Que a existência de evidências aí em clínicas e tal, dizem que a regulação e sua influência sobre indicadores de ajustamento derivam dos efeitos diretos da emoção e de seu uso, então, do que da forma específica de emoção, do que de uma forma específica de emoção. Então, o que ele está querendo dizer? Que a regulação para esse teórico é, quando a gente está falando da influência que eu vou ter sobre, né, as emoções e como eu estou me adaptando, das estratégias que eu estou utilizando, e não de uma forma específica do que? De uma emoção, tá? Ou seja, as emoções em si têm uma função regulatória. Emoção e regulação são conceitos diferentes, que é o que a gente já está vendo desde o início. Bom, aí vem outros teóricos que apresentam um modelo integrativo do desenvolvimento da autorregulação, que distingue quatro formas, né, de regulação, diferenciadas em função do modelo de autorregulação e duas delas relacionando com a emoção. Na forma emocional de regulação da ação, as emoções são movimentadoras e corretoras da ação habitual e volitivas, né, tem um pouco de vontade do sujeito, porque dão orientação ao comportamento dirigido, né, por objetivos através das emoções, já que estas acionam formas de prontidão para ação útil ou úteis para a alteração da situação e forma a satisfazer os movimentos em causa. Esse tipo de regulação está relacionada com a regulação emocional, ou seja, emoção como reguladora e não com a regulação das emoções. Então, eu regulo a emoção, por quê? Porque eu estou regulando o comportamento e as situações que estão envolvidas. Então, eu utilizo essa emoção para regular. Então, por exemplo, quando eu me conecto, eu estou extremamente ruim, né? Então, quando eu promovo ações em que o sujeito consegue promover situações mais agradáveis, né, situações que promovem bem-estar, que trazem, por exemplo, felicidade, alegria, competência, né, se sentir capaz de fazer as coisas, eu estou utilizando a emoção que ele está sentindo junto com esse conjunto de estratégias, de comportamentos e cognições, para que ele se sinta o quê? Se sinta bem. Então, essa emoção, ela entra como reguladora, tá? E eu não estou regulando as emoções, eu estou utilizando essa emoção para regular. Por fim, a forma reflexiva da regulação da emoção tem a ver com a regulação da emoção, propriamente dita, e surge quando uma emoção precisa ser modificada em termos de qualidade, intensidade ao curso por estar e interferir com o cumprimento dos objetivos e ajustamento das pessoas. Conforme o texto, então, sugeriu, é difícil diferenciar emoção e regulação, porque a regulação emocional da ação, que aí a gente está falando o quê? A gente está falando de uma regulação emocional da ação, é regulatória em si mesma, mas as emoções são um meio para regular o comportamento. Tá? Então, quando eu estou trabalhando com a regulação, ela já faz esse processo de regulação natural. Tá? Mas como é que eu tenho indícios disso? Através de comportamento. Tá? Isso é nítido, tá, gente? Logo que a prontidão para a ação desencadeadora pela emoção fizer com que a pessoa haja de acordo com o motivo subjacente a essa emoção, o comportamento da pessoa foi regulado pela emoção. Tá? Então, é a questão da assertividade ou qualquer outro termo que a gente vai trabalhar. Então, é uma consonância entre o que sente, tá? Como eu vou me comportar, né? Como eu me posiciono diante dessa situação, né? Então, tudo isso tem que estar muito consonante quando o sujeito ele vai fazendo essas experimentações aí. Mas aí tem uma série de outras competências que a gente tem que trabalhar. Não é a emoção pela emoção. Eu tenho que acessar outras vias para que o sujeito ele se sinta de alguma maneira nesse estado, para que aí ele consiga promover e se perceber o que provoca ou não desregulação. Para daí ele poder utilizar, por exemplo, a emoção aí, né, como reguladora, tá? Já a regulação da emoção está limitada à necessidade situacional e volitivamente inibir ou modificar a emoção iniciada.
para que a prontidão para a ação associada a essa emoção não seja concretizada, seja substituída por uma subdominante. Então, por exemplo, às vezes tem emoções que de alguma maneira vão me prejudicar. Então, o sujeito é evocado, a gente faz técnicas com isso, certo? Tá, mas já teve situações em que você se sentiu de maneira diferente? Já. Então, a gente começa a fazer o quê? A gente contrapõe alguns tipos de situações ou emoções já vivenciadas em situações em que o sujeito ele se sinta de maneira diferente, mas eu preciso que ele também experimente isso, tá? Sendo substituído, então, já que concretizar essa ação iria impedir a realização de um objetivo superordenado. Essa formação de regulação apela à função executiva, quente, né? Mas enfim, aí é o que ele está dizendo, mas a gente apela para as funções executivas mesmo, né? Mas isso tudo é consonante, tá, gente? Então, assim, de maneira geral, a gente vai trabalhar com essas esferas para que o sujeito, ele comece a experimentar, assim que a gente acione sensos de competência no sujeito, para que ele experimente outras emoções que ele não está acostumado, né? Por quê? Porque o repertório sempre dele, às vezes, é o mesmo. Então, é difícil ele conseguir acessar emoções que são reguladoras ou, de alguma maneira, ele entrar em contato com regulação emocional, no conceito de bem-estar, por exemplo. Então, ele precisa também aprender a ter outro olhar, que é o que a gente talvez veja nesse texto, ou vou apresentar para vocês em outro. Mas o quê? De que hoje eu também preciso experimentar situações desagradáveis, de desconforto, para mim encontrar essa regulação. Não é eu simplesmente substituindo por outra. Não é eu achando que eu não dou conta. Pelo contrário, dando conta desse desconforto, e a gente vai fazer o quê? Estratégias de coping, que é com que eu trabalho hoje, tá? E aí a gente vai fazendo com que o sujeito experiencie, né, entenda o que está acontecendo com ele, e aí ele já vai dar o quê? Bom, isso vai me trazer isso, isso, isso. A gente faz uma avaliação. E como é que eu posso estar lidando com isso de maneira diferente, que não me traga tanto prejuízo, tá? Então, a gente dá condições para o sujeito. Então, hoje, de maneira geral, eu não faço essa substituição, mas eu dou um encontro para o sujeito para que ele encontre o que ele dá conta, para que promova bem-estar para ele por outras vias. Mas ele vai ter que aprender a lidar com aquilo que causa desconforto, sim. A gente não tem mais essa ideia de que a gente vai substituir para que o sujeito não se conecte. Pelo contrário, ele tem que conectar, ele tem que saber que aquilo está causando desconforto e está causando por quê, até porque justamente é isso que causa desregulação. E aí a gente vai dando condições para que ele lide com isso. O que veremos? Bom, gente, fechando então, né? Que eu gosto muito de trabalhar com regulação, e aí vão ter várias vertentes, e aí eu tento apresentar para vocês algumas questões que estão muito evidentes hoje. Mas vocês estão vendo o quê? Que lidar com emoções, a gente está lidando com todos os processos psicológicos. Eu preciso entender de domínios cognitivos, da inteligência, da aprendizagem, né, da memória, da atenção, né, dos sentidos. Tudo isso está vinculado também, quando eu estou fazendo a aquisição de todos esse processo, todo o meu repertório de aprendizagem, né, na minha vida, na minha ontogênese, eu vou precisar me conectar com as emoções. E isso é um tom, né? Porque as emoções, elas estão atreladas a toda a nossa vida. Como é que a gente vai olhar para os nossos processos de aquisição? Como é que a gente vai vincular, por exemplo, o ensino na escola? Que tipo de afeto foi evocado? Que tipo de afeto ficou para mim? Né? Vocês mesmo enquanto alunos, como é que está sendo para vocês hoje? Está dentro da academia? Que tipo de afeto tem despertado em vocês? Que é isso que fica. Se é mais gostoso, se não é. O vínculo que vocês mantêm. Né? Por isso que a gente tem que fortalecer vínculo também dentro do processo de ensino, para que vocês se sintam vinculados. Por quê? Porque nós sabemos que vocês vão viver, eu, por exemplo, estou num outro espaço de mestrado, vivendo situações desconfortáveis, vocês também vão viver. Mas isso é o que vai dar o suporte para que vocês se mantenham, porque não dá para, na primeira situação desconfortável, até dá, né, eu me desregular ou eu querer entrar por um processo de fuga e esquiva. Não, eu vou ter que passar por aquilo. Mas de que maneira eu vou passar? Né? Então, eu tenho vínculos que me sustentam com que eu me mantenha. Que eu sei que não vai ser fácil, né? Às vezes provoca desconforto, mexem com questões que são nossas, e a gente vai ter que se remexer dentro da psicologia, porque ela revira a gente, ela faz com que a gente às vezes saia da nossa bolha,
né? Mas que a gente sabe que lá na frente, o que a gente está esperando? Né? A gente se conecte aí com coisas que nos tragam bem-estar. Tá? Então, o vínculo também dentro desses processos de aquisição, dos processos psicológicos e o componente afetivo que vocês estão vendo que estão em todas elas, né, é o que regula tudo isso, é o que faz com que seja possível, né, esses vários mecanismos aí que nós utilizamos. Gente, o que nós vamos ver nas próximas aulas? Regulação externa versus autorregulação. Regulação da emoção intencional e orientada, isso é bem legal, né? Pra gente ver o que esse texto está trazendo. Diminuição ou modulação, negativas e positivas, embora a gente já viu algo no outro texto. E equilíbrio de objetivos curto e longo prazo. Aqui já tem coisas bem mais específicas, né? Regulação da expressão e da experiência, tá? E constructo uni-multi, regulação e desregulação da emoção. E a integração, que é fantástico. Bom, gente, então é isso. A gente ainda tem mais e, de alguma maneira, a gente está sentindo emoção, né? Utilizando mecanismos de emoções que nos regulam, né? O tempo todo, né? A gente está, às vezes a gente entra em desregulação e aí a gente vai tendo elementos aí na vida para a gente se regular, né? Em situações, em emoções, enfim, né? Entre outras coisas. São vários componentes, não é a emoção pela própria emoção. Se a gente fosse utilizar, por exemplo, memória, quantas memórias elas podem nos provocar são gatilhos para desregulação? Né? Quantas situações, enfim, que a gente acessa a memória e outros sentidos que nos provocam desregulação. Então, a gente começa a fazer esses links com as outras aulas. Gente, vejo vocês então na aula. Beijos, até!